Um dos maiores suspiros de decepção coletiva da internet automotiva brasileira e até do consumidor brasileiro, podemos dizer, nos últimos tempos no mercado automotivo, foi culpa desse cara aqui, BYD Dolphin Mini. Olha, deu para ouvir de longe aquela desinflada do balão da empolgação quando a BYD revelou no evento de lançamento o preço desse carro a R$ 115.800. Muita gente esperava abaixo de 100 mil, mas veio a alíquota nova, não deu para encaixar. Muita gente tinha dado o sinal, se não me engano, de 10 mil reais, né? E aí, a internet automotiva brasileira foi a loucura, todo mundo vai cancelar, etc, etc. Sabe o que aconteceu de lá para cá? Conheçam não só o carro elétrico mais vendido do Brasil hoje, fazendo mais de 3 mil unidades em média por mês, logo abaixo de Fiat Pulse, logo acima de Toyota Corolla em abril, para vocês terem uma ideia, como também, provavelmente, o primeiro carro elétrico que vai ser top 25 em vendas no mercado brasileiro esse ano, né? Tá em 24º, e olha que o primeiro mês cheio do Dolphin Mini foi março, o segundo abril, em ambos aí, coisa de 3 mil carros, tá se direcionando para vender mais de 30 mil carros por mês e entrando, por ano, aliás, desculpa, e entrando aqui não fica difícil entender por quê, né? Mesmo a 115 mil reais, aliás, um evento que contou com a presença do nosso Luciano Huck, que foi o garoto propaganda da BYD aí, poderia ter sido presidente em 2018, né? Quem diria, sabe quando esse cavalo vai passar encilhado de novo para você, Luciano Huck? Nunca mais. Foi, enfim, só mais um desejo que ficou para trás. Mas olha só, 115.800 num carro que tem um acabamento interno claramente superior aos outros carros de 115.800 do nosso mercado, que são basicamente os hatches compactos a combustão bem completinhos, né? Versão de topo de um Polo, por exemplo, de um HB20, tá nessa faixa aí. Em matéria de acabamento interno, o Dolphin Mini tá acima desses caras, né? Com direito a seus bancos estilo AMG, apesar do acabamento rosa não ornar muito aqui. Eu, se fosse pegar um Dolphin Mini, pegaria aquele marca-texto vermelho, aliás, verde-limão, meio amarelo, pistacho ali do lançamento. Mas ó, mesmo volante do Dolphin maior, né, do Dolphin EV ou Dolphin Plus também na versão de topo, mas com esse acabamento rosa. Tem algumas coisas, né, essa coisa assim de sempre mostrar interiores em couro, muito bem acabados aqui, olha a qualidade dos materiais da porta, é uma das fortalezas da BYD, mas aqui para chegar num carro de preço competitivo, olha só que interessante aqui o acabamento, meio marítimo, né, como manda o nome aqui da linha Ocean, mas para chegar nesse preço competitivo, a BYD tem algumas, chamemos de espertezas aqui, ó, não sei se com reflexo dá para ver bem, mas ó, o painel aqui, o cluster central, ele é uma telinha de cristal líquido só. Aqui a gente tem um multimídia de TFT, né, que dá para parear com o seu CarPlay aqui por cabo, Android Auto Wireless. Os multimídias chineses continuam sendo um pouquinho difíceis de navegar, pouco instintivos para o meu cérebro ocidental, mas isso talvez seja culpa minha. Mas olha só, é só uma telinha de cristal líquido aqui no meio, ó. E aqui dos lados é só um escurecido com mostradores digitais. Não é um cluster de TFT aqui no meio, mas sinceramente cumpre o seu papel. A telinha ali, vocês estão vendo, tá acusando que eu tô sem cinto, mas aqui o velocímetro digital não ser de TFT, confesso que não me incomoda. Vejam aqui, ó, BYD Design, né? Essa assinatura BYD Design nem tá em outros carros, até mais caros, como o próprio Dolphin, né? Eu acho, também vou eleger aqui o Dolphin Mini, o design mais feliz entre todos os BYD à venda no Brasil, porque ele tem uma personalidade única, né? Num carro claramente de vocação urbana, aqui são 3,75 metros de comprimento. Dá para desligar a britadeira aí, chefe? 2,50 de entre-eixos, já já a gente vai falar mais sobre isso, mas é um carro que não tem nada de derivativo de nada, né? Não só é bonitinho, né? Nessa coisa de carro pequeno, que tem que ser meio vontade de você colocar no bolso e levar para casa, como ele realmente tem um visual mais agressivinho aqui, esportivo, não parece com nada.
Onde essas dimensões compactas cobram seu preço, é claro, até em relação a outros carros de 115 mil, tá aqui no porta-malas, né, 200 e poucos litros, é um porta-malas que não compete com... Vou ficar usando o Polo de benchmark aí, afinal é o hatch compacto, não só o hatch compacto, agora recentemente também o carro mais vendido do mercado brasileiro, passando a Fiat Strada. É tão compacto aqui o porta-malas, ó, e dada a linha da carroceria e o ângulo do apoio traseiro aqui, do encosto do banco traseiro, não tem nem como ter uma tampa, né? Não cabe uma tampa aqui, ó. Olha só, teria que ser uma tampa de 4 dedinhos aqui, 4 centímetros, vai de tamanho, não faz sentido. Então, o porta-malas se auto-sela, digamos assim. Falando em banco traseiro, é um outro ponto interessante do carro, deixa eu mostrar, vindo do lado esquerdo aqui, que aí a gente fica com um cara de 1,79 m atrás de outro cara de 1,79 m. Inclusive, olha só que fenômeno, depois de velho, acho que muitos anos de treinamento funcional, cresci 1 centímetro. Agora o Mimes tem 1,79 m, sempre tinha 1,78 m. Mas olha só, o espaço é bem ok, não é espetacular, mas como eu falei, né, o entre-eixo de 2,50 m é equivalente aos... Agora eu tô com esse carro na cabeça, que a gente gravou recentemente lá na Cavaco, o Nissan March tem um entre-eixo de 2,50 m, né? Então você vê que o entre-eixo aqui é ok, mas é um carro estreito, né? Para maximizar aí eficiência da bateria e diminuir peso, né? Um carro ainda assim meio pesadinho, 1.200 quilos, não cabem 3 pessoas aqui não, ó. Nem é homologado, é um carro homologado somente para 4 pessoas. Isso também atrapalhou aí na pré-venda do Dolphin Mini, que parte da galera tinha dado o sinal, esperava usar como carro de aplicativo, né? Alguns aplicativos aí de transporte não permitem carros de 4 lugares, mas um Dolphin Mini de 5 lugares está chegando no mercado brasileiro no segundo semestre. Evidentemente um pouquinho mais caro, mas é que o gap de preço, né, entre o Dolphin Mini a 115 e o Dolphin EV a 150, tem espaço aí, né, para um Dolphin Mini Maxi a 125, 135, sei lá. Dando aquela olhadinha aqui embaixo do capô, é um motor elétrico, é claro, né? Opa, 75 cavalos, 13,8 kg de torque. Os carros elétricos mais baratos, eles expõem as entranhas assim mesmo, como se fosse um carro a combustão, né? Autonomia de 400 km no ciclo chinês, 285 no Inmetro, mas no mundo real mais de 300 km, uma autonomia muito boa, né? Os carros elétricos bem compactos aí, por não ter tanto espaço para as baterias, costumam não ter autonomias tão interessantes. É outro destaque aqui do Dolphin Mini, que também está vivendo um drama aqui no mercado brasileiro, porque os seus pneus 175 55 raio 16, né, um tamanho de roda grande para essa largura de pneu, não existe mais no mercado brasileiro. Dizem que a BYD Brasil até tentou homologar com a matriz um pneu 185 16, que aí sim é fácil de achar, não conseguiu, de modo que o único jeito de você achar pneus para esse carro é na própria rede BYD com esse fabricante aqui. Isso realmente não é legal. Se eu comprasse um Mini marca-texto, como eu falei, uma das primeiras coisas que eu faria seria meter um Delintão 185 16 aí, que aí também você tá imune, digamos assim, né? Tendo qualquer tipo de problema em qualquer lugar do Brasil, você vai achar o pneu na sua dimensão. Enfim, um carro que está vencendo no principal termômetro que a gente determina o desempenho de um carro em relação à aceitação do público, né? Que são as vendas. O carro está vendendo bem, não sabemos se vai sustentar, está nadando de braçada por enquanto, né? Não tem nenhum equivalente aí que seja os concorrentes diretos, o único concorrente realmente direto em matéria de dimensões, de preço e tudo mais, seria o Kwid E-Tech, que é um carro bastante defasado, mudou agora lá na Europa, recebeu um refresh forte. Esse Kwid E-Tech renovado, quem sabe, poderia ser um concorrente forte aqui para o Dolphin Mini. Enquanto esse carro não chega, outras ofertas aí de GWM, ou mesmo das marcas tradicionais aí ocidentais, não chegam nessa faixa de preço, nessa combinação, digamos assim, de preço, autonomia e desempenho. O Dolphin Mini está vendendo e vendendo muito bem. Agora, em movimento, essa combinação de peso alto, pneu diferente, entre eixos curtos, causa algum certo estranhamento. Bora acelerar aí, se acomodem aqui na janelinha e venham comigo
vir até aqui em Interlagos, onde estamos disputando nesse final de semana mais uma etapa da HB20 Racing Cup. Bora lá! Opa! Quebra a mola, mas afinal como anda, deputado? Agora pela magia da edição, nós estamos indo para Interlagos e um quebra-mola mostra bem um dos problemas que tem sido atribuído aí ao Dolphin Mini, ó. Ele é meio quicante, né? Parece que a suspensão não está tão bem adaptada assim à buraqueira brasileira. Eu vendo aí testes de colegas, né, galera de revista que fica mais tempo com o carro, falando isso, eu até pensei, será que não é simplesmente uma questão de entre-eixo? Mas o entre-eixo não é tão pequeno assim, né, 2,50 m. O carro tem só 3 metros e... Olha, isso é um dos problemas dos chineses, né? Blim, 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 muitos pirilampos e musiquinhas e blim, blim, blins. Mas o carro tem 3,78 m, que é bastante curto. Agora que eu tô com esse número fresco na memória, por exemplo, é 14 centímetros a menos que um Nissan Mate. Mas não custa lembrar que no elétrico você consegue puxar, né, as rodas para as extremidades do carro, né? Porque você não tem tanta coisa mecânica em cima. Espaço para motor e câmbio na frente, por exemplo. Câmbio, principalmente, rouba muito espaço, né, nessa questão do entre-eixo. Então, o entre-eixo dele é de um carro compacto tradicional aí, de um próprio Nissan March, por exemplo. A questão é que realmente, eu acho assim, no vídeo do Dolphin Plus, eu fiquei joselitando, dando burnout de tração dianteira numa rotatória, para ilustrar uma teoria minha, e é apenas uma teoria. Mas a sensação que eu tenho é que os BYD, eles não têm o mesmo número de horas homem de engenheiros de dinâmica do carro, né? A gente sabe que qualquer carro de uma grande montadora europeia ou americana passa muitas e muitas horas em campo de prova, sendo levado a extremos de uso que nenhum usuário praticamente vai fazer, né? Mas a gente vê sempre nos lançamentos dos carros, né? Sei lá, agora outro que tá fresco na minha cabeça, lançamento do novo Polo Trek, a Volkswagen mostrou aquele vídeo do Polo macetando rampas em estrada de terra e buracos e caixas de ovos e tal. E a partir do momento que você condiciona o carro para um extremo, na mediana ele nunca tá, entre aspas, incomodado. Eu acho que os chineses, com essa cultura, como bem definida por Sérgio Habib, de que o carro é acima de tudo uma internet sobre rodas para ficar parada no trânsito caótico, andando devagarinho, a sensação que eu tenho é que eles tiram um pouquinho antes do forno na questão do comportamento dinâmico, e isso causa algumas questões de estranheza. Aqui eu acho que essa suspensão meio pula-pula tem uma questão inerente da distribuição da arquitetura do carro mesmo, que quem senta no banco de trás fica sentado bem em cima do eixo traseiro, como no primeiro Honda Fit, que também era um lugar bem ruim para você estar no banco traseiro. Como a própria questão de combinação de acerto de suspensão com até dimensão de pneu, né? Esse pneu é um 75/16, uma medida bem atípica aqui no Brasil, mas que me leva ao ponto maior aqui em relação ao comportamento dinâmico, que é essa espécie de viagem ao passado, que o BYD Dolphin Mini faz com os seus números, particularmente para mim aqui, porque são números muito parecidos de torque, de aceleração, com o primeiro carro que eu realmente dirigi bastante no dia a dia, que era o Gol CL 1.6 da minha irmã. Tinha isso aí, uns 13, 14 kg de torque, fazia de 0 a 100 nisso aí, uns 13, 14 segundos. Era um carro que tinha um comportamento perfeitamente, um desempenho, melhor dizendo, perfeitamente adequado para o uso urbano. Onde ele perdia, ou melhor, onde esse Dolphin Mini perde para aquele Gol, é realmente no uso rodoviário, né? Que aqui a gente tem uma velocidade máxima limitada, aí a coisa de 130, até para preservar a bateria. Falando em bateria, vocês estão vendo aqui ó, o marcador marcando ainda, o marcador marcando é bom, né? Indicando ainda 341 km, também a autonomia do Inmetro é 285 km, se não me engano, mas a gente sabe que o ciclo do Inmetro é bem rigoroso no sentido de focar muito em estrada, né? E aí no carro elétrico isso distorce bastante. No ciclo chinês ele faz 400, a gente viu aí também nos testes das revistas a galera fazendo em torno de 350 de autonomia de mundo real. Se você parar para ver, é uma autonomia
muito boa, né, para um carro elétrico tão focado em uso urbano, tão pequeno. É uma... Não vamos esquecer, né, dimensão compacta significa menos bateria. Então, e o peso não é tão leve assim, né, um carro de 1.200 quilos até é esse peso que ajuda a explicar por que o desempenho dele não é tão brilhante assim, né, apenas adequado, vamos chamar assim. Aqui, esses dias, tomei um susto, né, opa, radar 170. Exatamente por que tornaram a Marginal Pinheiros reta nesse ponto, confesso que não sei, mas quero saber o que vai acontecer aqui, né? O que vai fazer com esse pedaço antigo da Marginal? Será que vai ser um acesso para o parque? Aí vai ficar legal, hein? Você que tem contatos. Isso é uma das coisas muito loucas, assim, da Prefeitura de São Paulo e dos governos no Brasil em geral, né? Eu que moro perto da Marginal, acompanho aí há anos com muito interesse, sou um usuário aqui do Parque Bruno Covas, mas você quer descobrir, qual é o plano final? Como é que vai ficar? A previsão é que em 2027 esteja como? Você não encontra, né? Então um belo dia a Marginal é rasgada, você não sabe para quê, para onde, enfim. Fecha esse parênteses aí da falta de comunicação do poder público no Brasil. E ó, o torquinho instantâneo. É sempre difícil fazer essa comparação, né, de números de carro a combustão com carro elétrico. Porque, beleza, tem 14 kg de torque. Que a galera foca aqui no caso nos 75 cavalos, né? Que é uma potência de motor de 1.5, vai. É uma geração antes do Gol CL da minha irmã. Mas os 14 kg de torque não, os 13,8 kg de torque. Então é um torque de motor 1.6 da época, vai, um torque adequado para o tamanho do carro. Mas aí, não, mas o carro tem 1.200 quilos. Não, mas o torque é instantâneo. Então são diferentes coisas que você pesa na balança. Na prática, ó, nesse uso aqui na Marginal, o carro não dá aquela patada do elétrico, mas ele é bem espertinho o suficiente para você, como eu aqui um pouquinho atrasado, como sempre, para Interlagos, né, ir serpenteando no trânsito urbano aqui sem grandes problemas. Realmente falta um pouquinho para você, aqui em São Paulo, né, a gente tem várias autoestradas aí com um limite de 120, o que significa uma velocidade de cruzeiro de uns 130, o que significa uns 140 na hora de ultrapassar. Aí falta, né? Falta um pouquinho pro Dolphin Mini. Mas essa questão do acerto da suspensão, esse comportamento meio pula-pula, quando você tá aqui no piso bom, aí você não sofre, né? De qualquer forma, não dá para negar, né, que a 115 mil reais, o que ele entrega em acabamento interno e principalmente, esses dias eu abri aí no meu CC Responde uma caixinha, né? E vieram duas perguntas assim na batida, uma em cima da outra, que me chamaram a atenção. Uma, o cara dizendo, olha, tô gastando R$1.200 por mês em combustível, o que fazer? Bom, comprar um carro elétrico, né? Mas o carro elétrico é caro. Cara, quanto é que você acha que agora que o Dolphin Mini tá a 115 mil reais, quanto é que será que tá um Kwid E-Tech no mercado de seminovos? Eu acho que você morde um Kwidão aí por 80, 90 mil reais, né? É o preço dos carros a combustão mais baratos, né, do mercado. Essa foi uma pergunta. A outra pergunta também foi, estou rodando 80 km por dia, tem algum carro e preciso economizar, né? Só que carro 1.0 aspirado é muito manco, o que fazer? De novo, galera, mandei a fotinho, Dolphin Mini e Kwid E-Tech. Se você roda muito no ambiente urbano, por exemplo, estilo taxista, não rodando muito rodando muito no sentido de ponto A para ponto B, longas distâncias, que aí o elétrico não é a melhor opção. Mas se você roda muito num perímetro mais fechado, como esse nosso amigo aí que faz 80 km por dia todo dia, o carro elétrico é disparado a melhor solução em matéria de custo operacional, né? O seu custo aí de combustível, aquele nosso amigo que está gastando R$1.200 por mês de gasolina, mudando para um elétrico vai gastar aí, não vou nem entrar no mérito de placa solar, etc, etc, que é uma coisa que exige um investimento inicial bastante alto, mas no dia a dia, pagando, indo em postos ou abastecendo em casa mesmo, né, deixando a noite inteira, vai gastar coisa de R$300 por mês, o que é uma belíssima economia. E aí nem estou entrando nas trocas de óleo, nas pastilhas, etc. O TCO, que é um termo da moda aí das montadoras, o Total Cost of Ownership do carro elétrico, ele é bem menor do que do carro a combustão com o custo equivalente, né? Um elétrico de 115 mil, ele vai te custar no dia a dia bem menos do que um carro a combustão de 115 mil. Enfim, o grande lance aqui
o grande julgador, né, do potencial de um produto é o mercado. E o mercado está respondendo ativamente ao Dolphin Mini, mesmo ele tendo chegado num preço que decepcionou bastante. É um carro que está vendendo 3.000 unidades por mês. A gente vai ter aí o primeiro elétrico do mercado brasileiro a fazer mais de 30.000 unidades, a ser um carro top 25 em vendas. Tudo indica, se o Dolphin Mini mantiver esse mesmo ritmo até o fim do ano. Lembrando que ele chegou, o primeiro mês cheio dele foi março, né? Então ele vai conseguir esses feitos num ano de apenas 10 meses, o que torna o feito ainda mais impressionante. E carros como o Dolphin EV, né? O Dolphin EV e o Dolphin Plus, o Dolfão, vamos chamar assim, vai fazer mais de 20.000, o Volvo X30 estava previsto para fazer mais de 10.000 na chegada em março, agora vai chegar em junho, vai acabar fazendo um pouco menos. O próprio Hora, né, o GWM Hora, outro que vai fazer mais de 10.000. Enfim, os carros elétricos estão se consolidando aí com vários modelos entre o top 25, o top 30, o top 40 de carros mais vendidos no Brasil. E você que gosta de carro a combustão, não precisa se sentir ameaçado, as duas coisas vão conviver aqui no Brasil por muito tempo. Aqui no Brasil, por a gente ter a questão do etanol e tudo mais, os governos, né, porque isso é uma coisa que vai entrar a década de 2030 dentro aí, não vão ter a necessidade de forçar na letra dura da lei a descarbonização, que é o que Califórnia, Europa, Japão, China estão fazendo, né? Felizes nós, né? O Brasil tem tanto problema na questão energética, matriz energética limpa. A gente é realmente um país privilegiado. Diz aí então, a 115 mil reais, faz sentido migrar de um hatch compacto completinho para este subcompacto, muito bem acabado, mas ainda assim um subcompacto elétrico, né? Um carro para apenas 4 passageiros, vai chegar, né? Frisando, o Dolphin Mini Maxi, né? Que vai ser um Dolphin Mini maior, com capacidade para 5 passageiros, aí tá previsto, para 5 ocupantes, né? Tá previsto para o segundo semestre de 2024, mas frisando, né? É sim bastante interessante essa paridade de preço, né? E aí você vai ter prós e contras entre ir no carro de 115 a combustão ou ir no elétrico de 115 a combustão. O importante é que você tem a opção e quem ganha é o consumidor. Que bom, que legal. Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E torça por nós, né, nas etapas aí da Copa HB20 Cup. Copa HB20 Cup é bom, né? Que era H Racing Cup, agora é HB20 Racing Cup aqui. O Paulista de HB20, a Gold Classic, enfim, os campeonatos que a gente está disputando esse ano. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.